depois, tá bom? Não esqueci da oração, não. Hoje nós vamos estudar uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Coloquei um tema, até passei ali para o meu filho Mateus, que está ali na internet, para Shirley, que o tema é: quando a vida perde o controle. Você já sentiu nesses momentos, né, que a vida perde o controle, você fica desesperado, não sabe o que fazer? E hoje nós vamos aprender nesta palavra que quando a sua vida perde o controle, aliás, você perde o controle, né? Que Deus, Ele jamais perde o controle, Ele tem o controle de tudo. Quando você perde o controle de alguma situação que está acontecendo na sua vida, você vai seguir esta palavra, eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao seu coração. Capítulo 30, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e estava ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Versículo 4, olha que forte. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choravam. Tenta sentir o peso desta palavra. Até não terem mais forças para chorar. Vou ler de novo o versículo 4, tá? Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choravam, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezrita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Olha o finalzinho do versículo. Porém, Davi se reanimou. Porém, Davi se fortaleceu. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou pedir para você dobrar a sua cabeça, abaixe a sua cabeça só um pouquinho, sentado mesmo. Pai maravilhoso e santo, te glorifico, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo, Ele está em nosso meio, Ele habita em nós, Ele está nesta igreja. E aprove o Senhor preparar esta palavra de manhã para cada um de nós. E eu te peço, Senhor Deus, que enquanto esta mensagem vai ser ministrada, e vai ser uma ministração de batalha espiritual, eu quero pedir, meu Pai amado, que o teu povo, que aqui está, cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, que estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, problemas, eu sinto aqui no meu coração, porque o teu Espírito Santo, ele também me revela que muitos, Senhor, estão dias chorando, angustiados, Senhor. E esta palavra é para esta pessoa, Senhor Deus, que está nesta situação. Pessoas que têm se medicado para poder dormir, e às vezes até mesmo com medicamento, Senhor Deus, elas não conseguem dormir, Senhor, porque vem os pensamentos, vem as lutas, vem as dificuldades, às vezes um desejo de desistir, de parar, de entregar os pontos, como diz aí fora. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra ela é santa, a Tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, e nós amamos a Tua palavra. Eu tenho a certeza absoluta que a Tua palavra ela fala aos nossos corações. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, se o inimigo estiver assoprando neste ouvido, neste momento, Senhor, que chegou a hora dela desistir, dela parar, dela se entregar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer a cada uma de uma maneira especial.
E aqueles, Senhor Deus, que estão nos acompanhando na live, ou que vai nos ouvir daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha fortalecer esta vida também, porque o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Senhor, é o Senhor quem vai cumprir. Sabemos que o inimigo ele se levanta porque ele não quer ver o bem da obra. Eu já disse isso aqui. É bom que o inimigo se levanta contra a igreja porque ele está se levantando com uma igreja que está trabalhando, que está incomodando o inferno. E se nós estamos incomodando, Senhor Deus, o inferno, estamos ganhando almas, pregando o Teu Evangelho, nós queremos fazer isso na Tua força, porque toda adversidade, todo problema, toda dificuldade, todo levante do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus, e nós vamos nos fortalecer em Deus, porque o título desta mensagem diz: quando nós perdemos o controle, nós perdemos o controle. Às vezes nós ficamos desanimados, nós ficamos angustiados, e eu tenho certeza que não tem uma vida aqui, Senhor, que nunca tenha passado por isso. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desanimados, angustiados, mas Senhor, que hoje nós venhamos aprender como Davi, que nós venhamos nos fortalecer em Ti, porque quando nós olhamos para Ti, independente da nossa situação, nós encontramos forças num Deus vivo, poderoso, que pode mudar e transformar toda e qualquer situação. Mas antes, Senhor Deus, de mudar tudo ao nosso redor, antes do Senhor mudar o emprego, mudar a família, mudar a casa, mudar qualquer coisa, Senhor, muda primeiro o nosso coração. Porque é o nosso coração, Senhor Deus, que precisa ser transformado pelo Teu poder. Porque quando o meu coração estiver transformado pela Tua presença, Senhor, eu não vou olhar para o homem, eu não vou olhar para a dificuldade, eu não vou olhar para o problema, mas eu vou olhar em Ti. Por mais que o peso das lutas esteja insuportável, mas quando eu olho para Ti, eu encontro forças e eu sou fortalecido, a minha irmã é fortalecida, no nome de Jesus, amém. Essa palavra, ela tem falado comigo nesta semana, porque Davi, ele era um homem que foi chamado por Deus, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi ungido por Deus ainda muito novo, né? Deus o chamou dentre os seus irmãos, através de Jessé, você conhece a história, que o Senhor chamou Jessé e disse: olha, eu tenho rejeitado Saul, agora você precisa escolher um outro rei, e eu quero que você vá até Belém, a casa de um homem chamado Jessé, e dentre os seus filhos eu tenho provido de um rei. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, E quando Samuel chega naquela casa e passa os seus irmãos, o Senhor fala: não é nenhum desses. Mas Senhor, são homens altos, bonitos, né? E o Senhor fala: eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. O que importa para Deus é o coração. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai, e quando ele chega, um jovem de boa presença, aparente, ruivo, né? Mas pequeno, né? Foi até deixado de lado, porque alguém naquela casa precisava trabalhar naquele dia tão importante, e ele foi escolhido. Mas quando aquele menino, ele entra naquela sala, aquele jovem naquela casa, o Senhor fala: é esse, pode ungir ele, porque é ele que eu escolhi. E Davi, ele começa a crescer, a andar nesta terra debaixo de uma promessa que não foi feita pelo homem, mas uma promessa que foi feita por Deus. E ele começa a caminhar cheio do Espírito Santo. E Deus coloca ele no palácio, ele começa a dedilhar ali a sua harpa, a cantar para o rei, que ficava possesso em alguns momentos. Você imagina, aquele que era o líder da nação, em certos momentos ficava ali possesso, fora da direção de Deus. Mas quando Davi dedilhava, cantava louvores, canções ao Deus eterno, o Senhor abradava o coração daquele homem e ele era liberto. Mas tinha momentos que era mais difícil, porque mesmo Davi andando debaixo de uma promessa, debaixo de uma orientação dada por Deus, de um chamado de Deus, ele tinha que passar por situações.
E eu vou chamar essas situações nesta manhã de preparo. E eu vou te fazer uma pergunta: como é que você reage diante das dificuldades que você tem passado? E era tão difícil, porque tinha dia, você lê isso na palavra, que o rei Saul, ele estava tão furioso ali, possesso, que ele pegava uma lança. Enquanto Davi dedilhava ali, cantava as suas canções, aquele rei que estava fora da presença de Deus, atirava aquela lança contra Davi, a ponto daquela lança ficar fincada na parede. E um homem segundo o coração de Deus, que anda debaixo de uma promessa, ele não pode revidar na carne, porque na hora da raiva, a vontade que dá, se a gente for andar pela carne, é pegar aquela lança que está fincada na parede e revidar a lança contra aqueles que nos atirou a lança. Mas diz a palavra que Davi, ele só se esquivava, se desviava das lanças. Porque a luta de Davi não era contra o rei, porque ele considerava o rei ungido do Senhor. E Davi, ele cresceu desta forma. Ele foi sendo preparado em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Porque não pense você que Davi, ele foi ungido rei, e ele já foi colocado direto ali no trono. Não, foi um preparo. Foram anos. Talvez 13, 14 anos, na qual ele teve que ficar sendo preparado por Deus. E o preparo de Davi não foi um preparo fácil. Porque quando ele começou a crescer ali diante do rei, diante do exército, começaram ali a se cantar canções, e aquela canção, ao invés de trazer mérito para Davi, trouxe muitos problemas para Davi. Porque as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, mas Davi, que era um dos generais do exército, matou seus 10 milhares. E quando essas canções eram cantadas no meio das ruas, e o rei ouvia aquela multidão cantando, Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares, o rei que já atirava lanças contra Davi no momento ali de possessão, agora ele ficou com tanta raiva de Davi que ele desejou matá-lo. Encurtando a história, Davi, ele se escondeu, teve que fugir. E se você for ler, você está com a sua Bíblia aberta? Se você for ler lá o capítulo 22 de 1 Samuel, só quero ler o versículo 2, diz assim, vou ler aqui, você pode acompanhar se você quiser, capítulo 22, versículo 2, só para você entender, quando Davi ele foge de Saul, ele tem que se esconder em montanhas, em cavernas, em montes, e você se esconder sozinho diante de um exército já é difícil. Mas diz que quando ele estava ali numa caverna, chamada caverna de Adulão, e eu já quero trazer esta palavra para você também, talvez você esteja se escondendo numa caverna, eu não sei qual é a caverna de Adulão da sua vida, na qual você tem entrado e tem se escondido, mas o Senhor manda dizer para você que mesmo dentro desta caverna, o Senhor vai colocar pessoas em situações similares à sua, na qual você vai dizer no seu coração, como eu, estando nesta situação, dentro de uma caverna, me escondendo, sofrendo, pessoas querendo fazer mal contra a minha vida, como é que eu vou ajudar essas pessoas? Mas o versículo 2 diz assim, e ajuntando-se a ele quem? Davi, que estava onde? Na caverna de Adulão, se ajuntaram a ele todos os homens, endividados, e todos amargurados, e todo de espíritos amargurados, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens, forte, né? Agora Davi está numa situação na qual ele tem que fugir de um rei sanguinário, que colocou um exército na sua retaguarda ali para perseguir ele, e ele teve ali que estar junto com 400 homens,
E quando fala 400 homens, é homens que estavam ali, você viu comigo, endividado, amargurado, de espírito angustiado, né? Estavam essas pessoas, junto com Davi, falou: Davi, nós estamos na mesma situação que você, e eu quero que você seja nosso chefe. Chegou lá 400 homens, de repente vem, diaconisa Elzinha, as mulheres, vem os filhos. Agora no capítulo 30 já cresceu, não eram mais 400 homens, eram 600, você pode ler o capítulo 30, essas pessoas todas com Davi. E Davi podia pensar, seria natural, não, eu quero ficar nesta caverna sozinho, é meu tempo. Deus tem uma promessa na minha vida, eu vou ficar aqui escondido. Mas Davi, com aqueles homens, 600 homens no capítulo 30, mais as suas mulheres e crianças, Davi, ele foi sendo aperfeiçoado por Deus, porque tudo que você passa, tudo que você enfrenta, tem o objetivo de te fortalecer, de te sustentar na presença de Deus. Mas a maneira como eu reajo às minhas lutas e às minhas dificuldades, repete comigo: minhas lutas, minhas dificuldades. Vou pedir para você repetir mais uma vez, mais forte: minhas lutas, minhas dificuldades. A maneira como você reage às tuas lutas e às tuas dificuldades vão determinar aonde você vai chegar. E com este pequeno exército, presbítero Luiz, Davi, ele começou a se acostumar com muitas vitórias. Mesmo estando fugindo do rei, houve oportunidades, preste atenção, em que Davi poderia ter usado as suas mãos ou a sua espada para atacar Saul. 2 vezes Deus colocou Saul nas mãos dele, era só ele apunhalar, mas ele falou assim no seu coração: contra o ungido do Senhor eu não estendo a minha mão. Mas a verdade é que Davi começou a ficar muito acostumado com as vitórias. Diz que ele protegia o sul de Judá contra os inimigos, porque naquela época era assim, né? Era muito levante, né? Um invadia o território do outro, o exército se levantavam, né, contra a nação. E mesmo Davi, chegou uma hora que ele teve que se refugiar diante de um rei chamado rei Aquis, ali dos filisteus. E o interessante é que quando ele chegou naquele lugar para pedir refúgio, tem uma das cenas mais cômicas e tristes que Davi teve que passar também. Porque quando reconheceram que era Davi, que não podia ficar mais em Judá, porque ele falou: olha, se eu ficar aqui, Saul vai me matar, vai matar essas pessoas que estão comigo, então eu vou me refugiar com os filisteus. E quando o rei viu Davi, disse que ele se fingiu de doido. Ele pegava ali nas pilastras, começava a arranhar, né, porque as pessoas tinham reconhecido ele, babava ali na sua barba, teve que fazer ali uma cena, e o rei, ele era tão bom ator, que o rei acreditou que ele era doido. Ele falou: você acha que eu preciso de mais doidos aqui? Já tem muito doido aqui, vai colocar mais um? Não, dispensa esse cara. Mas ali ele salvou a sua vida, né, nessa situação. Depois o rei reconheceu ele, interessante, né, e Davi ficou sendo guarda pessoal desse rei, interessante, né, e ele começou, depois disso, dessas dificuldades, a ter muitas vitórias. E às vezes a gente é assim também. Nós ficamos acomodados, né? Porque às vezes, se não vem uma lutinha, uma dificuldade, né, a gente fica mal acostumado, digamos assim. E quando nós temos muitas vitórias, e Davi, ele era um homem muito vitorioso, ele ficou talvez ali com o seu coração, se você for ler o capítulo 29, diz que a cabeça dele mudou, porque os filisteus iam lutar com o povo de Israel, e aquele homem que não se levantava contra o ungido do Senhor, que ele falava: não vou me levantar contra o ungido do Senhor, ele chegou para o rei Aquis e falou: não, agora eu quero lutar com você. Você vai lutar contra Israel? Pode ter certeza que eu e meus guardas, nós vamos lutar por você. E o rei ficou feliz.
com essa notícia. Mas se você parar para pensar nesta situação, o que levou Davi a mudar de lado? O que levou Davi a querer se rebelar contra a nação de Israel? E às vezes nós estamos tão determinados a tomar uma atitude que você sabe que não é a atitude correta. Às vezes nós estamos tão determinados a fazer algo que nós sabemos que não é a vontade de Deus, que Deus precisa criar uma situação para te tirar do caminho errado, da visão errada. Porque os outros generais, os outros reis dos filisteus olharam para Davi e falaram: aquele ali não é Davi? Aquele ali não era aquele que a nação de Israel cantava, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Nós não queremos Davi lutando ao nosso lado. Davi ficou triste, brigou ali um pouco com o rei. Como assim? Eu estou aqui, você vai ver do que a gente é capaz. E o rei falou: não, o povo não quer que você vá com a gente. E eu estou te dando uma ordem, Davi, não guarde no seu coração, mas volta para sua casa e fica quietinho. Só que Davi não sabia, mas enquanto o rei estava dispensando a vida dele, 3 dias para ele chegar no lugar onde ele morava, em Ziclag, o inimigo estava saqueando totalmente a sua casa. E esta mensagem eu quero trazer para você, porque tem vidas aqui que estão desapercebidas, que estão ali na sua vida, olhando para o seu próprio umbigo e não estão vendo que o inimigo está entrando dentro da sua casa e está pilhando tudo aquilo que Deus te deu. E se o rei não tivesse dispensado Davi, os dias iriam passar mais e mais e mais, e só Deus sabe o que teria acontecido com a família de Davi e daqueles 600 homens. Porque quando Davi chega a Ziclag, nós lemos aqui no versículo 1, ao 3º dia, quando ele olha de longe, a sua cidade estava queimando ao fogo, estava tudo em chames. Não sei se essa palavra certa, estava pegando fogo e tudo em chamas. E quando eles chegam lá, vão procurar suas esposas, seus filhos, tudo havia desaparecido. A cabeça daqueles homens entraram em parafuso. Você leu comigo na palavra que eles choraram, até não ter mais forças, porque eles chegaram na sua casa e não encontraram mais a sua família ali. E por que eu falei que Davi ele mudou a sua posição? Porque quando nós não vigiamos, quando nós não nos colocamos na presença de Deus verdadeiramente e abrimos uma brecha, o inimigo ele entra e você nem percebe. Davi ele estava tão acostumado com vitória que ele pega todos os seus homens e vai para a batalha, uma batalha que não era dele, uma batalha que ele não orou para lutar, uma batalha que ele não orou para fazer parte. Ele era de Israel, ele não era dos filisteus. Irmão, se quiser abrir um pouquinho a porta, se tiver muito quente, pode abrir, tá? Eu tento falar um pouquinho mais baixo, tá? Tá quente aqui para vocês? Tá bom? Então está quente só aqui, é o calor do Espírito Santo, glória a Deus. Então quando nós, pode deixar então meu irmão, quando a batalha ela é grande, ela é forte, e eu não tenho, olha só o que Davi poderia ter feito. Primeiro que Deus não mandou ele para aquela batalha, mas se ele ainda tem o desejo no coração, vou participar daquela batalha, eu vou deixar a minha casa totalmente desprotegida? E quando você é líder é pior ainda, porque você não vai sozinho, você leva um grupo com você. Não poderia ter deixado 200 e ido com 400? 300? Mas não, ele levou todo o exército para a batalha e deixou a sua casa desprotegida.
E o Espírito Santo, ele fala comigo aqui, neste momento, que a batalha mais importante que você tem que travar é com a sua casa e com a sua família. Porque se você deixar o inimigo cirandar dentro da sua casa por muito tempo, por muitos dias, por muitas semanas, o inimigo ele vai roubar tudo que é seu e ele vai tomar uma distância muito grande. Neste caso, foram 3 dias. Mas se Davi tivesse ido para a batalha, teria sido uma semana, 1 mês. E ele não conseguiria mais recuperar a sua família que estava nas mãos do inimigo. E esses amalequitas, enquanto Davi ele saía pela porta da frente, olha que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Enquanto Davi saía pela porta da frente, para lutar uma batalha que não era dele, uma guerra que não era dele, o inimigo já estava lá na espreita, na porta de trás, só esperando uma oportunidade para entrar e destruir a vida dele. Davi saindo pela porta da frente, o inimigo entrando pela porta de trás. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas a vida cristã, ela é uma vida que você precisa ter vigilância o tempo todo. Porque a nossa batalha, ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E você enxerga as regiões celestiais? Tenho certeza que não. Algumas pessoas têm umas experiências, né, minha irmã? Tem umas experiências de Deus, mas é raro, não é toda hora. Mas para mim poder estar atento ao que está acontecendo nas regiões celestiais, eu preciso vigiar e tampar a porta da frente e a porta de trás, para que o adversário não tenha brecha, não tenha oportunidade para entrar na minha vida. Batalha, irmãos. Mas o Senhor fala que tem vidas aqui que estão em guerras, e estão desapercebidas. Estão como Davi, estão focando a sua batalha no lugar errado, estão focando a sua mente, as suas forças, as suas energias na batalha errada. E enquanto você está focando as suas forças, as suas energias na batalha errada, o inimigo está aqui nas suas costas, drenando as tuas forças e atacando dentro da sua casa, e você que deveria ser linha de frente, você está no lugar errado. Se posicione nesta noite, porque o Senhor, Ele tem uma obra na sua vida, mas para que esta obra seja concretizada na sua vida, você precisa estar na posição verdadeira de um servo e de uma serva de Deus. Busque na palavra, busque a orientação do Espírito Santo, e você vai ver a glória na sua vida. Chega uma hora nas nossas vidas, o estrago já foi feito. Davi chegou lá, sua casa estava queimada no fogo, a sua cidade estava queimada no fogo, a sua família tinha sido afligida. Nós lendo aqui a palavra, nós sabemos que elas tinham sido raptadas. Mas Davi não sabia se estava morto, se estava vivo, se tinha morrido metade, alguém estava como escravo, não tinha como ele saber. Nós sabemos que nós lemos a história completa. Agora imagine Davi absorvendo essas informações. Eu sei que é muita coisa, mas absorva essas informações. E quando ele chega, ele vê tudo destruído, aqueles homens chorando. Tem até uma passagem que você pode ler na sua casa, isso não é exclusividade de Davi, todos os homens de Deus passam por isso, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz que Paulo, ele chegou a ficar num ponto na sua vida que ele achou que ia morrer. A luta era tão grande, era tão pesada, que ele achou, vamos morrer, não vamos suportar. Porque na nossa vida é dessa forma, irmãos. Seria bom a gente estar aqui, né, todo dia, glória a Deus, aleluia, né, cheio do Espírito Santo, né, não ter aquelas
Eu lembro quando eu era novo convertido e alguém me perguntava: Ney, está tudo bem com você? Eu falei: irmão, está ótimo. Melhor só na glória. Não preciso voltar a falar isso de novo. E eu falava. Olhava para minha casa, era um barraco, meus pais alcoólatras, e alguém me perguntava: está ótimo. Melhor só na glória. E eu falava de coração, porque a minha alegria era a palavra de Deus. Era estar na presença de Deus. Só que o tempo vai passando. E a luta vem. Se Paulo se sentiu dessa forma, irmão, quem sou eu? Quem é você? Você acha que você não vai se sentir fraco em algum determinado momento na sua vida? Eu estou aqui pregando hoje para você carne. Não carne pecado, mas carne humana. Carne que precisa de um up, né? De uma carga ou uma recarga, de uma força que você perdeu. E olha só, esta situação entrou na vida de Davi, não foi porque Deus quis, Deus permitiu. Não entenda, permissão com vontade, permissão é uma coisa, vontade é outra. Essa foi permissão de Deus, porque Davi baixou a guarda, Davi não vigiou. Davi, vou repetir até gravar na sua cabeça, ele entrou numa batalha que não era para ele entrar. Só que ele chegou na sua casa, estava tudo destruído. E você acha que foi como nessas séries, né? Que vem tudo refazendo, né? Volta tudo como era antes, né? Um milagre aconteceu do céu, e a família foi voltando, ele abriu ali a porteira, ali é o portão da cidade, foi entrando a esposa, os filhos, né? Os idosos, os mais novinhos. Não! Porque se ele tinha um problema, esse problema era ele que iria resolver. Vou repetir de novo, talvez você não esteja entendendo. Tem situações que vêm na nossa vida, problemas que nós acarretamos por uma falta de posição, por falta de vigilância, ou por uma atitude errada que nós fazemos, que não vai ser em mágica, né? Vai acontecer, vai voltar tudo certinho, não. Você vai sair daqui hoje, vai ser a sua mesma casa, vai ser a sua mesma família, vai ser o mesmo emprego que você vai estar amanhã, ou vai começar, glória a Deus, aleluia, vai começar no seu emprego, não vou falar nada, né? Você vai começar ali no seu emprego novo, vai ser o mesmo emprego. Mas tem coisas que o Senhor fala para você nesta manhã, é você que vai ter que tomar uma posição, e vai ter que batalhar pela sua casa, pela sua família, por tudo que é teu. E é difícil para Davi, porque eu imagino ele chorando, ele também estava chorando. E às vezes o líder é desta forma também, ele está chorando, só Deus sabe o coração de um líder, o que se passa no coração do líder. Mas quando ele olha para trás, tem uma esposa, tem um filho. Ele olha um pouquinho mais distante, tem um outro filho ali. E o líder, ele precisa se fortalecer pela sua família. Mas a sua visão avança mais um pouco, não tem sua família, tem uma responsabilidade, tem uma igreja que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, e Ele precisa, como eu falo para minha esposa quando a gente está dirigindo, coloca a sua visão lá longe, não olha aqui, olha lá. Você precisa colocar a sua visão lá longe, porque tem mais pessoas. E sabe, as pessoas que estavam com Davi, graças a Deus não é o nosso caso, mas essas pessoas que estavam com Davi estavam tão amarguradas que queriam apedrejá-lo. Você leu aqui comigo? Porque quando as coisas não dão certos na minha vida, a gente procura, a gente sempre quer achar um culpado. A gente sempre quer achar um culpado, e as pessoas olharam e falaram: não, Davi, é você. E as pessoas pegaram pedras. Pessoas que andavam ao lado de Davi, que venciam batalhas, estavam acostumados só com vitória, agora estavam com uma pedra na mão e falavam: Davi, é você que vai ser apedrejado, porque a culpa é sua. Lembra que eu disse no início, a maneira como você reage à luta que você tem passado, tem enfrentado, vai determinar a vitória que você vai ter na sua vida. Diz que quando Davi recebia todas essas informações, ele não teve tempo para digerir. Foi tudo ali rápido, na sequência. Imagine, Davi diz, o último versículo que nós lemos, o finalzinho: mas Davi, depois do ponto e vírgula, porém Davi se reanimou, se fortaleceu em Deus o seu Senhor.
E você está aqui nesta manhã pedindo uma palavra para Deus. Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Irmãos, receba esta palavra. Você precisa se fortalecer, se reanimar no Senhor. Você precisa buscar a tua força em Deus. O que foi que aconteceu que saiu a oração dos teus lábios? O que foi que aconteceu que você parou de buscar, de orar, falar em línguas, de entrar na presença do Senhor, de louvar? Cadê aqueles louvores que você colocava no seu celular e as lágrimas corriam dos teus rostos, do seu olhar? Cadê a presença de Deus, irmãos? Se você está passando pela luta, pela dificuldade, reanima, recupere, busca, recarregue, se fortaleça no Senhor, seu Deus. Interessante que fala seu Deus. Você pode falar, Jesus, meu Senhor, meu Deus. Bate no seu peito, Jesus, meu Senhor, meu Deus. Não é da direita ou da esquerda, é teu Deus. É a responsabilidade tua se fortalecer no Senhor. Davi, ele não poderia colocar todo mundo de joelhos, porque as pedras eram grandes, mas os seus joelhos se dobraram na presença do Senhor, e ele se humilhou na presença de Deus. Aleluia. E sabe o que ele disse, seguindo a mensagem aqui, versículo 7, não precisa ler agora, mas diz que ele chamou Abimeleque, que era um sacerdote. Ele chamou Abimeleque, que era um intercessor, e disse, traga o éfode sacerdotal, me ajude aqui, Abimeleque. Oh, aleluia, Abiatar, aliás, filho de Abimeleque, me ajuda aqui, Abiatar, me ajude a orar, a buscar a presença de Deus. E ele faz no versículo 8 uma pergunta, dizendo, perseguirei eu? Alcançá-lo-eis? Vê que Davi não ora pedindo a recuperação da sua família, porque na cabeça dele, já tinha perdido. Na sua cabeça tem coisas que você acha que você já perdeu. Tem histórias na sua vida que você acha que já está perdido, não vai acontecer mais, mas o Senhor fala, é só na sua cabeça. E Deus responde no versículo 8, no finalzinho, persegue, de fato o alcançará, e tudo libertarás. Como assim, Deus tão vivo? A minha família está viva, a minha família tem esperança, o meu ministério tem esperança, então nós vamos alcançar na força do Senhor. E ele foi falando, larga essa pedra, pega a espada, vamos lutar, porque esse é o posicionamento de um líder. Vamos, gente, vocês querem me apedrejar, mas deixa isso para depois. Agora o Senhor está falando para cada um de nós, é hora de você batalhar e recuperar tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, que você acha que está perdido, mas o Senhor manda falar para você, está só na sua cabeça, porque nas regiões celestiais está tudo nas suas mãos, tudo o Senhor vai trazer de volta para você, se você se posicionar. E ele reúne os 600, e eles vão, dá um up, né? Deus falou com o nosso líder, nós vamos recuperar tudo, glória a Deus. Aí diz o versículo 9, que eles chegaram a um lugar chamado Ribeiro de Besor, na metade. E quando eles chegam ali no Ribeiro de Besor, diz a Bíblia, 600, grave bem essa palavra, 600 homens, eles tinham que atravessar aquele ribeiro a nado, mas 200, vou repetir para você, 200, estavam tão cansados, estavam tão desanimados, que eles conseguiram chegar até ali. Falaram, Davi, a gente não vai conseguir ir com você, a gente não está conseguindo nem andar. Aí Davi disse assim, então vocês vão ficar aqui nesse ribeiro, tem aguinha fresca para você se alimentar, e nós vamos deixar as nossas bagagens, vocês vão cuidar das nossas bagagens, mas vocês vão ficar aqui, descansando, e os 400 que têm forças, nós vamos avançar. Tem momentos nas nossas vidas, que nós precisamos de um descanso.
Aqueles 200 ficaram desanimados, né? Já tinham vindo de várias batalhas, mas a batalha, quando é dentro de casa, é a pior dor que todos nós podemos sentir. Toca na nossa família, a gente fica desestruturado. Toca na esposa, toca nos filhos, toca na saúde, irmãos, é uma coisa que... E eles cansaram, perderam as forças. Mas o fato deles estarem cansados não significa que eles desistiram ou voltaram para trás. O fato deles estarem cansados foi um tempo que Deus deixou ali eles descansando naquele ribeiro, se alimentando de água, cuidando da bagagem, ou seja, intercedendo por aqueles que tinham forças para ir para a batalha. E eles ficaram ali recuperando as suas forças. Vou repetir, eles estavam descansando, mas estavam recuperando as suas forças. Se você está cansado, que esta mensagem seja um alento ao seu coração para colocar repouso no teu coração. Não sei como é que Deus vai te direcionar, mas se você precisar descansar um pouquinho, descansa. Mas não saia da presença de Deus. Se fortaleça, descanse orando, buscando a palavra, buscando a direção de Deus, se consagrando, se colocando na presença de Deus, porque Deus vai colocar tudo no lugar. Deus não falou que iria recuperar tudo, então tudo é tudo. Tudo não é 70%, 80%, tudo é tudo. E diz que eles foram, encontraram ali olha como que Deus faz, não é coincidência, mas enquanto eles estavam indo, perseguindo ali a trilha, eles encontraram um homem enfermo, um egípcio. Estava 3 dias sem comer e sem beber, um servo egípcio. Davi, imagina, ele poderia ter passado direto, batalha, precisa de uma batalha, mas Deus tocou no coração dele, vai lá, cuida deste homem. Tinha um problema muito maior, mas ele viu um necessitado, e ele ajudou o necessitado. Olha o que Deus faz. Enquanto ele deu comida, deu água, deu pasta, fortaleceu aquele homem, quando aquele homem tinha forças para falar, perguntou Davi, quem é você? Ele disse, eu sou um egípcio, servo de um amalequita. Nós viemos do sul de Judá, e nós fomos até os filisteus, ali uma cidade chamada Ziclague. De onde que Davi era? Ziclague. E nós queimamos tudo, sequestramos todo mundo, mas eu fiquei doente e o meu Senhor me deixou aqui para morrer. Providência. Olha Deus colocando o GPS, né? Senão ele podia ir para um lado, a família ia se afastar do outro, mas o GPS de Deus, irmãos, o mapa de Deus é certeiro. Deus não erra, Deus não te colocou nesta cadeira por engano, você não está aqui por engano, você não está aqui por um acaso, mas você é um direcionamento da parte de Deus, e Deus quer usar a sua vida para dar comida para os famintos, para curar os enfermos, para pegar aqueles que foram rejeitados, que foram abandonados, e falar, olha, eu estou aqui para te dar comida, para te dar água, para que você se fortaleça em Deus. Davi chegou para aquele homem e disse, você pode me levar até eles? Posso, mas só se, ele era esperto também, se você não me matar. Ele já sabia da história. Se você prometer cuidar de mim, imagina, Davi talvez teve que parar aqueles 400, porque a lança já estava ali, né? Foi ele que sequestrou a nossa casa, a nossa família, mas não, se você prometer segurança, eu te levo até lá, e levou. No final da tarde, versículo 17, de crepúsculo vespertino, eu fui buscar com a minha esposa ontem à tarde, por isso que ela nem sabia que eu ia pregar isso, mas eu falei, o que é crepúsculo vespertino, né? Então no finalzinho da tarde, até de manhã, Davi lutou, e sabe quando ele chegou nos amalequitas, eles estavam festejando, estava para ouvir de longe o barulho, porque eles roubaram tudo de Davi, e eles estavam alegres, matamos Davi, acabamos com a vida de Davi, e festejavam. Davi pegou aqueles 400 homens até amanhecer, derrotou todos eles, exceto 400 jovens que fugiram de camelo, que
foram embora. Então imagina a quantidade de 400 homens contra um exército muito maior. E Davi venceu aquele exército, recuperou a sua família, a família de todo mundo, e voltou para sua casa regozijando na presença do Senhor. O Espírito Santo ele traz ao meu coração. Deus tinha dado uma ordem para Saul: fere Amaleque, extermina tudo. Saul não fez. Se você não matar o amalequita que tem se levantado contra a sua vida, o amalequita te mata. Não é pessoas, é espiritual. Se você não matar o amalequita que tem se levantado dentro da sua casa, dentro da sua vida, se você não matar o amalequita vai querer matar você, a sua casa e a sua família. Mas Davi venceu e voltou. Já vamos encerrar. E quando ele volta, aqueles 200 que estavam cuidando da bagagem, descansando, foram, todo alegre, viu a esposa, o filho. Imagina o ânimo daquelas pessoas. Eles poderiam falar: puxa, a gente não acreditou que isso ia acontecer, porque se a gente tivesse certeza absoluta, a minha força teria sido outra. E quando chegou, aqueles 400 homens, chegou para Davi e disse assim: Davi, chega mais. É o seguinte, eles podem pegar suas esposas, seus filhos, ir embora. Mas os despojos que a gente ganhou, que foi muita coisa, eles não têm parte nisso. Jamais. Aí Davi se levanta e fala: não é assim que Deus quer. Deus quer que a bênção seja repartida com todo mundo. Deus quer que a bênção que você conquistou, que você tem conquistado e que você vai conquistar ainda mais, seja distribuída com todo mundo. Porque se Davi tivesse ouvido aqueles homens, iria entrar no seu coração uma palavra muito feia que tem no coração humano, que se chama egoísmo. Quando eu sou egoísta, eu só penso em mim, é tudo eu, só eu. Mas quando eu tiro o orgulho do meu coração, como Davi tirou o orgulho, e ele reconheceu, falou: meus irmãos, vocês não estão entendendo uma coisa, nós só conseguimos esta vitória porque foi o Senhor quem nos deu. Não pensa que foi o seu braço, não pensa que foi a sua capacidade ou a tua força, mas quem deu a vitória para cada um de nós foi o Senhor nosso Deus. E se eles estão aqui cuidando da nossa bagagem, intercedendo por nós, eles têm tanto direito quanto eu tenho, você tem, porque a nossa vitória, aleluia, ela vem do Senhor, o nosso Deus. O Senhor manda falar para você nesta manhã as vitórias que Ele vai colocar na sua mão, porque eu já vejo pelos olhos da fé pessoas se fortalecendo em Deus e se posicionando. Vão atacar os amalequitas, você vai guerrear contra as hostes, o exército do amalequita que já entrou na sua casa, já fez o estrago, já foi embora, mas o Senhor manda falar para você que ainda dá tempo, você ainda pode alcançá-los, você ainda pode destruí-los. Só se posicione, pegue a força do Senhor, busque a presença do Senhor e vai para a batalha, meu irmão, porque esta batalha você vai vencer ela junto com o Senhor. Deus vai te dar a vitória, mas as mãos que vão empunhar a espada, a lança é a tua, a mão que vai empunhar o escudo é tua. Se você não tem forças ainda para ir para a batalha, você vai cuidar da bagagem dos seus irmãos, você vai interceder pelos seus irmãos, mas de uma forma ou de outra é a igreja que vai sair vitoriosa nesta situação, porque o nosso Deus é poderoso e Ele manda falar para alguém aqui nesta manhã: não está perdido, ainda há esperança para você, mas você precisa estar no lugar certo. E o Espírito Santo ele traz ao meu coração: você pode ser uma árvore pequena que foi cortada, só tem a raiz, mas o Senhor manda falar para você: coloque
coloca esta raiz junto ao ribeiro de águas, porque ao cheiro das águas vai brotar novamente, ao cheiro das águas que se chama Jesus, vai brotar novamente na sua vida, e você vai conquistar aquilo que o inimigo roubou, e você vai trazer muito mais ainda, porque o Senhor fala: é tempo de você se posicionar e avançar, para que a minha obra seja concretizada na sua vida. Não desista, se for necessário, fica no ribeiro, beba da água. Esta igreja é um ribeiro onde a água do Senhor está fluindo. Se alimente dela e creia que Deus vai trazer a vitória na sua mão. Aqueles que creem e diz amém. Vamos em paz. Amém.